Hoje seria manhã de celebração da ceia e nós não teremos a celebração da ceia, né? Vamos fazer diferente hoje. Vamos ter a pregação, e a pregação de hoje ela passa por essa questão de, né, de não estarmos celebrando ela. Eu gostaria que os irmãos realmente aplicassem aquilo que nós cantamos hoje. Inclusive, me chamou a atenção no cântico do hino, no início do culto. E mencionei na minha oração que Deus nos abençoe, né? E às vezes nós pensamos nas bênçãos de Deus só como Ele nos dar coisas. Mas a maior bênção que Deus pode nos dar, né, ou as maiores bênçãos, são aquelas espirituais, amém? Em primeiro, lógico, a salvação, que vem pela graça, mas nós somos abençoados quando a semente da palavra de Deus, ela realmente entra no nosso coração. Essa é a maior bênção que um homem pode ter. Quando a palavra não é só ouvida, mas quando ela penetra em nós, quando o Espírito age na nossa vida e faz com que aquela palavra seja realmente sentida e vivenciada. Então, nós vamos por aí. Eu gostaria de fazer uma leitura no capítulo de Efésios, versículo 8 do capítulo 5 de Efésios. Na verdade, nós vamos pegar um texto que nós já falamos muitas vezes, já estudamos ele, né, Efésios. Acho que o irmão Amarildo já estudou com a gente aqui algum tempo atrás. O Nicolas, algum tempo atrás, também pegou aqui Efésios. Eu já preguei inúmeras vezes nesse texto. Aqui, capítulos 4, 5, aliás, Efésios, a carta, né, rica. Mas eu quero chamar a atenção de um modo especial, em algum ponto especial. A palavra de Deus, ela nunca é repetitiva. Ela sempre se faz nova. Né? Como a gente mencionou isso outro dia, ela se faz nova a cada dia. É uma das coisas maravilhosas. Né? No estudo passado, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva mesmo, não é um livro morto de palavras que você leu uma vez, você conheceu a história e acabou. A cada circunstância, a cada tempo, cada fase, os mesmos textos nos falam de um modo especial. Fala a mesma coisa, mas fala de um modo especial, de acordo com aquilo que nós necessitamos e que Deus coloca no coração do pregador ou daquele que lê a palavra de Deus. Nós lemos aqui no versículo 8 de Efésios 5, irmãos, Paulo dizendo que, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Parece que não tem nada a ver com isso e de fato não tem. Mas vocês vão entender por quê. Você já foi tratado como um cão? Em alguma circunstância foi tratado como um cachorro? Todo mundo sabe o que isso quer dizer, né? Você é maltratado. Bom, a gente fala isso. Foi tratado como um cachorro. Ou foram dias, né? Dias de cão. Mas você não é um cão, certo? Você é uma pessoa. Você pode ser tratado como um cachorro, mas você não é um cachorro. Você pode até se sentir
né? Desprezado, assim, maltratado, dessa maneira, mas você não é aqui. Eu estou colocando isso para nós refletirmos sobre uma outra pergunta, né? Nós estamos vivendo o cristianismo ou nós estamos vivendo como um cristão? Muitas vezes nós podemos fazer a colocação: eu estou vivendo como um cristão, mas espera aí, toma cuidado com isso. É diferente, porque alguém pode não ser um cristão e estar vivendo como um cristão. Assim como você pode ser tratado como um cachorro, mas você não é um cachorro. A questão é a seguinte, irmãos, é que a gente tem que parar para pensar, às vezes, e Paulo vai falar sobre isso nesse texto, a gente tem que ser despertado para o fato de que nós temos que viver, né, vivenciar um autêntico cristianismo. Não é viver como um cristão. Não é parecer cristão. Mas a gente tem que ser, em cada momento, um cristão. Tem que agir como um cristão. Em toda circunstância, em todo lugar. Amém? Todo lugar onde a gente estiver. Eu tenho que ser luz. Eu já não sou mais trevas. Você não é mais trevas se você está em Cristo. Então, não podemos mais viver como vivem aqueles que estão nas trevas. E em alguns momentos, eu me colocar como sendo um cristão, mas eu fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Tem certos detalhes que parece que escapam às nossas mentes. Especialmente de alguns irmãos. E isso entristece bastante. Isso não quer dizer necessariamente que alguém não seja convertido, mas, irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos estar mais atentos às coisas, né? Como é que nós vivemos? Será que você tem prestado atenção na maneira que você tem vivido? E você pode dizer: eu vivencio o cristianismo. Jesus Cristo é testemunha de que eu busco seguir os seus passos e os seus ensinos. De que existe em mim um verdadeiro temor. Será que você pode afirmar isso? Será que a sua vida diz isso? Porque, afinal, Paulo está nos lembrando aqui, ele está falando para aqueles irmãos lá em Éfeso. Ao que parece, bom, algumas coisas ali, alguns irmãos também não estavam atentos para essas coisas, como nós vamos ver. Como é que nós estamos vivendo? Como é que eles estavam vivendo? Paulo diz para eles: irmãos, nós não estamos mais nas trevas. Nós estamos na luz, vocês são luz, então andem assim. Vivam assim. No capítulo 4, nós vamos ler aqui, vamos recuar um pouquinho, vamos ver de onde Paulo vem para chegar nesse ponto aqui do versículo que nós lemos. Primeiro ele fala aqui nos versículos 17 em diante sobre a condição do verdadeiro cristão. Qual é essa condição? Vamos lá, vamos ler. Está com a Bíblia aberta lá, leia com atenção, acompanhe. Capítulo 4 de Efésios, 17. Ele diz: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Você percebe que ele começa aqui nesse versículo falando sobre a mesma coisa que ele diz lá em 5:8? Nós não somos mais trevas, nós somos agora luz no Senhor.
Certo? Ele está dizendo aqui, não ande mais como andam também os outros gentios. Por quê? Os outros gentios são aqueles que andam como? Nas trevas. Ele diz, não ande mais como eles. Na vaidade da sua mente. Nos pensamentos carnais. Trevas, né? Oposto à luz, versículo 18, ele diz, esses gentios que andam na vaidade da sua mente, o que acontece? Eles andam entenebrecidos no entendimento. As mentes deles em trevas, parece que não enxergam nada. Então nós temos que perguntar, será que o crente pode andar sem enxergar as coisas? Nós não estamos mais entenebrecidos no entendimento, nós temos uma palavra de Deus para nós lermos todo dia, para nós meditarmos, não é só para ler, para dizer, eu li a Bíblia. É para ler, para aprender e para Deus guiar nossos passos, amém? É para isso. Para que a gente seja guiado. Os gentios andam nas trevas, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, a incredulidade deles. Os quais, seguindo aqui pelo versículo 19, os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. A forma da tradução desse versículo 20 é um pouquinho confusa. Vós não aprendestes a Cristo. É no sentido, não é assim que nós aprendemos em Cristo. Nós que estamos na luz, nós não aprendemos a andar desse jeito. É maravilhoso a gente pensar, olha, eu não preciso praticar obras para ser salvo. Mas é maravilhoso também pensar que Deus preparou as boas obras para que nós salvos andássemos nelas. Ele fala disso aqui um pouquinho atrás, né? Capítulo 2. Então, aqui ele está dizendo, o que é que nós temos aprendido em Cristo? A condição do cristão é alguém remido por Cristo, mas alguém que está aprendendo aos pés de Jesus Cristo. Mas, irmãos, o que parece que a gente vê é muitas vezes os crentes andando de qualquer maneira, sem se preocupar. Mau testemunho, dane-se. Comunhão prejudicada, dane-se. Cristo tem que ser revelado em nós, e não é dessa maneira. Porque essa questão de não dar importância para as coisas é natural daqueles que andam em trevas. Então, é importante que a gente se questione, como é que eu tenho vivido? Como é que a minha convivência com as pessoas, como um cristão? Eu sou luz de verdade? Ou é até constrangedor eu dizer que eu sou um cristão? Sabe, a gente teve um tempo que as pessoas cristãs buscavam, se preocupavam com o testemunho, e aqueles que não faziam isso, eles até procuravam se esconder. Sabe aquela pessoa que trabalha anos numa empresa e ele faz de tudo para que ninguém saiba que ele é um crente? Só que tem coisa pior. Hoje em dia a coisa piorou muito. Porque tem muitos que fazem questão de dizer que são crentes e não se preocupam nem um pouquinho com o que as pessoas veem neles. Já não tem mais vergonha na cara. Falando claramente. A vergonha, a honra, já não é mais uma preocupação de muitos. Mas, irmãos, nós não podemos viver dessa maneira. Isso é o que a gente vê de um modo geral.
Nós temos uma condição como verdadeiros cristãos. Nós não estamos mais entenebrecidos. A luz do Evangelho brilhou nas nossas vidas. Se é que nós estamos em Cristo, Cristo foi revelado em nós. Amém? A palavra de Deus veio para penetrar na nossa vida. O Espírito Santo veio habitar em nós. Que coisa é essa? Que coisa fantástica o que Deus faz. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, absolutamente, eu não posso mais viver de qualquer maneira. Concordam comigo? Minha conduta no trabalho não pode ser a mesma do mundo, dos gentios. Minha conduta com os próximos, com vizinhos, com amigos, não pode ser como dos outros. Minha conduta no casamento não pode ser como dos outros. A minha conduta tem que ser daquele que está em Cristo, que tem luz, que está aprendendo de Cristo de verdade, que se preocupa em ser luz. Jesus disse, nós temos que ser a luz do mundo. De trevas já basta o que tem. O engano. Já basta as trevas em que as pessoas estão. Por isso ele diz aqui no versículo 21, relendo 20 para fazer sentido, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. É nele que nós temos sido ensinados mesmo? Bom, então existe um diferencial. Algumas pessoas, para valorizar seu currículo, e às vezes até louvável isso, eles colocam a escola em que ele estudou, ou, vamos dizer assim, se for um músico, ele estudou com o maestro fulano de tal, né? Ou ele estudou com um dos melhores. Até Paulo, né, se arrogava disso. Ele era grande no judaísmo. E ele estudou com um dos grandes mestres da sua época. Como chamava mesmo? Gamaliel. Faz diferença com quem você está aprendendo. O nosso mestre é muito maior do que o Gamaliel. Nós temos que ter no currículo que nós aprendemos com o Senhor de toda a glória, o Senhor Jesus Cristo. Mas não é só para constar no currículo. Tem gente que para entrar no emprego mente, né? Coloca lá. Então, aqueles que vivem como cristão, muitas vezes mentem, né? Eu estou aprendendo de Cristo. Está aprendendo mesmo? Tem muita gente que diz que o Senhor Jesus é o meu mestre. É? O que você está aprendendo dele? Porque a sua vida está dizendo coisa diferente. Eu acho que seu mestre é outro. A pessoa pode dizer isso e muitas vezes a gente dá razão para ele falar isso. Quem é o seu mestre? Quanto tempo você tem de convertido? Você recebeu a Cristo, né? O Senhor se revelou em você há quanto tempo? 2, 3, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40? O que você aprendeu dele até agora? Responde isso para você mesmo. Ou melhor, responda para Deus. Porque, irmãos, quando a palavra é pregada, tá? Sou eu que estou falando aqui, eu não sou Deus.
Mas eu sei que enquanto eu estou pregando a palavra, Deus está falando conosco. Então é com Ele que a gente tem que responder isso. Lembrando que com quem nós estamos lidando. Deus sonda nosso coração, Deus conhece. Nós não podemos enganar a Deus. Nós podemos andar e viver como cristãos e enganar todo mundo. Mas se nós não vivenciarmos de fato o cristianismo, sabe, nós não podemos enganar a Deus, não. O que nós devemos fazer? Versículo 22, vamos lá. Ele diz o seguinte, olha, nós que estamos em Cristo, somos ensinados nele, o que acontece? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Então aqui a gente encontra algumas coisas bem importantes. O que é que a gente tem que fazer? Paulo está dizendo, se despoje do velho homem. A velha natureza, ela tem que ser despida, tem que ser jogada fora. Aquelas coisas, eu sou assim. Eu fui assim a vida inteira. Se a palavra de Deus não é capaz de te ensinar, de mudar sua vida, de fazer você ser mais semelhante a Deus, note que no capítulo 5 ele começa dizendo o quê? Leiam aí juntos o versículo 1 para mim, faz favor. Pegou? Nós temos que ser imitadores de Deus. Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma grande responsabilidade de tirar tudo aquilo da minha velha natureza e que desagrada a Deus. Eu tenho que tirar isso da minha vida. Mas, pastor, eu já sou crente há tanto tempo e sempre fui assim, Deus não fez cair um raio, Deus tem me conservado, Deus tem sido bom para mim. Olha, Deus é misericordioso. Nós temos que agradecer a Deus por Ele não fazer com todos nós como Ele agiu com Ananias e Safira, por exemplo. Porque a falsidade, a hipocrisia deles, Deus puniu para despertar o temor da igreja. Talvez esteja faltando isso nos dias de hoje para nós, né? Deus fulminar alguém para ver se a gente acorda. Porque tem crentes que estão andando como se não houvesse Deus. Não é assim. O velho homem ele se corrompe pelas concupiscências do engano, pelos desejos carnais em que ele se engana. É a mentira. A gente tem que tirar isso e nos renovarmos no espírito da nossa mente, nos revestirmos do novo homem, aquele que agora aprende aos pés do Senhor, em verdadeira justiça e santidade. O que é justiça mesmo? Na palavra de Deus, o que quer dizer a palavra justiça? Justiça é a plena vontade do Criador. Isso é que é justiça, isso é que é o justo. Tá? Não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. Então, nós somos criados em verdadeira justiça. Nós somos gerados para aprender e viver
a vontade de Deus e a santidade. Santidade é aquela consciência de que nós somos separados por Deus. Deus nos tomou. Jesus Cristo nos comprou. Nós somos dele. E nós devemos ser inteiramente dedicados a ele. Consagrados. A nossa vida tem que ser moldada pela vontade do nosso Senhor, porque isso é bom. A gente entender que Deus nos ama e Ele preparou o melhor para nós. Essa ideia de santidade é uma ideia de separação. Eu sou de Deus. Então, eu não vou mais viver como vivem os outros. E eu não quero mais viver como aquele lixo, aquela porcaria que eu era antes. Se a gente se satisfaz em continuar vivendo, mesmo sabendo que está errado, e não se importar, olha, está faltando santidade, está faltando justiça. Que negócio é esse? Será que a gente tem aprendido mesmo de Cristo? Notem que a primeira questão que nós abordamos aqui, a condição do verdadeiro cristão, é que gera essa condição de fazer o segundo passo que nós estamos vendo aqui nesses versículos. Não tem como a gente fazer isso, se despir do velho homem e se revestir de uma nova natureza, se nós, de fato, não estivermos aprendendo de Cristo. Então, a gente tem que olhar para a nossa vida, como é que nós estamos vivendo. Sabe o que indigna, irmãos? É muitas vezes a gente está fazendo certas coisas e fazer de conta que não tem nada de errado, não tem nada de mais. Tem que olhar para si, conforme a palavra de Deus. Vou dar um exemplo, não é o caso. Tá, mas é um exemplo, ele pode ser. Se você se olha no espelho, tá? A gente aplica isso mais às irmãs, mas não é só às irmãs, não. Mas se olha no espelho e veja, você está sendo, teu aspecto físico está sendo condizente com alguém que é santificado? Está andando em santidade mesmo? Você se olha no espelho e será que você é incapaz de enxergar quando você está vestido de uma maneira indecente? Percebe o que eu quero dizer? Eu não quero me prender a isso. Eu estou dando isso como exemplo. Você olha para o espelho e você se enxerga. Será que você não está vendo que sua roupa está evidenciando cada detalhezinho do seu corpo? Ou que tem coisa demais à mostra? E que não deveria ser assim? Tá, eu estou tocando num assunto. Mas será que você não percebe quando o seu palavreado, por exemplo, não é condizente com alguém santo? Você fala palavrão, é normal. Palavras chulas, sujas. A Bíblia diz, nem se nomeie. Mas você acha que não tem nada demais? Sabe, é uma forma de espelho. Você pode olhar ali a palavra de Deus e você é capaz de achar que aquilo é normal? Que não tem nada demais? É isso mesmo? Você mente? A Bíblia diz que a mentira não é de Deus, ao contrário. Tem um criador da mentira, né? O pai da mentira. Quem é? O diabo. Aí você vai, mente. Você percebe quando mente? Hã? Fica uma dorzinha na consciência quando você mentiu?
Sabe que tem gente que mente tanto que chega a um ponto que ele já... Parece que ele mente para si mesmo. Ele já acha que a mentira não tem nada demais. E às vezes ele chega até a se convencer de que aquilo não é mentira, que não é problema nenhum. Volto a dizer, eu estou dando exemplos, tá? Não estou aqui chamando ninguém de mentiroso, nada disso. Será que Deus ensina? Será que nós aprendemos de Cristo falar palavrão? Hein? Será que nós aprendemos de Cristo andar mostrando, evidenciando, andando sensualmente aí? Nós aprendemos de Cristo isso? Me respondam isso. Não mesmo? Não, né? Eu ser rude, grosseiro com as pessoas. Nós aprendemos com Cristo isso? Não. Não é assim. Jesus chegou a ser duro em alguns momentos. Mas nós vemos sempre nas palavras dele, né? Palavras amorosas, de compaixão. Nós temos que ver o que nós estamos fazendo, de quem eu aprendi isso, em cada detalhe da nossa vida, irmãos. A gente está aqui com, né, devagarinho, estamos fazendo nossos estudos para os casais. Cada um de nós, será que está vivendo nosso casamento, ou aqueles que estão projetando ainda, estão planejando seu casamento dentro dos padrões de Cristo? Será que a nossa conduta agora está sendo dentro da palavra de Deus? Nós podemos dizer, olha, nós estamos conduzindo a nossa vida dentro daquilo que nós aprendemos de Cristo. Aí a gente vê aqueles casais que quebram o pau, brigam. Olha a hipocrisia, nossa, eu chamo de hipocrisia isso, tá? Porque, eu não posso brigar com o irmão Daniel. Eu não vou ofender o irmão Daniel. Porque senão tem problema na igreja, né? E aí depois, na hora da ceia, vai ficar ruim. Mas em casa, minha esposa, parece que não é diferente. Ué, o irmão Daniel é membro dessa igreja, é um crente. Né? Minha esposa, ela não. Ela é membro da igreja, é uma crente também. Tem até, né, o agravante de que nós temos um laço maior. Mas colocando em termos de igreja, irmãos, o que eu estou falando é que às vezes a gente valoriza certas coisas na relação com os outros e em casa é diferente. Não é diferente. A nossa comunhão é necessária entre todos nós, amém? Mas dentro de casa também. Eu posso estar em paz com todo mundo, mas eu não estou em paz em casa com a minha esposa, com a minha filha. Mas é em casa mesmo? Dane-se. Tá certo que elas têm que me aguentar, né? Mas nós não podemos levar isso ao ponto, a questão de nós não considerarmos que a circunstância pode ser diferente pelos laços, mas a condição é a mesma. Agora, nós não podemos ignorar essas coisas. Então, mais uma vez eu digo, são exemplos do dia a dia. Um crente não pode achar que está tudo bem, porque ele está bem com os irmãos, mas, sabe, em casa, ele quebra o pau, ele não tem harmonia, não tem paz.
Aí ele vem para a igreja e toma a ceia normal, ele assiste os cultos normal, ele ora, ele canta, ele prega, sei lá, tá? Nem todo mundo faz isso, essas coisas. Mas eu quero dizer, ele participa das coisas como se nada tivesse acontecendo. Como se isso não tivesse a menor importância. Isso demonstra que nós não estamos aprendendo de Cristo, porque esse tipo de coisa, todos esses exemplos que eu dei e muitos outros que a gente poderia dar, eu não vou alongar. Mas essas coisas todas não é com Cristo que a gente aprende, não. A gente aprende é com o mundo, ou é coisa que a gente carrega na nossa bagagem, aprendemos conosco mesmo. A natureza humana é tão ruim, irmãos, o velho homem é tão ruim que ele não precisa aprender nada com ninguém. A gente já aprende a fazer coisa errada sozinho. Não é assim? A gente sempre cita, né? A natureza decaída já se mostra no bebê. Começa a chorar. Tá com dor de barriga? Não. Tá com fome? Não. Ele só quer colo, é manhã. Mas ele chora como se estivesse doendo, como se estivesse morrendo. Ele aprende a mentir sozinho, desde cedo. O duro é que, com o passar dos anos, a gente desenvolve essa aptidão assim, né? A gente potencializa ela. Mas o Evangelho entra na nossa vida para quebrar essa sequência. Amém? Não é só para nos dar salvação, certeza de vida eterna. É para transformar nossa vida. Tem que fazer a gente diferente. Eu dei alguns exemplos aqui, mas Paulo cita algumas coisas nessa mesma sequência. Vamos ver rapidinho aqui, olha, versículo 25. Ele diz, por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha só, um dos assuntos que a gente abordou, né? Mas aqui a gente vai vendo como é que se mostra mesmo um aprendizado de Cristo, a presença de Cristo, do Espírito Santo em nós. Bom, a gente abandona coisas como mentira. Versículos 26, 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Controle sobre o nosso espírito. Tem momentos que é difícil a gente se conter. Às vezes, noites mal dormidas, muita preocupação, problemas, fazem a gente ficar com o chamado pavio curto. Conhece a expressão, né? Pavio curto não leva muito tempo para explodir, dá tempo de apagar. O pavio longo, né? O pavio curto, não. Pôs fogo, já detona. Então a gente fica com o pavio curto. E para falar bruto com qualquer um, para fazer besteira, sabe? É uma esquinha aqui. A gente precisa ter o controle do Espírito Santo na nossa vida para fugir essas situações. Porque nós somos ensinados. Irai-vos e não pequeis. Não tem como a gente não se irar em certas circunstâncias. Eu vou falar para vocês, essa semana eu me irei algumas vezes. E eu tive que me segurar para não pecar. E agradeço a Deus porque Ele me conteve. Mas nós temos que aprender com Cristo e temos que desenvolver isso na nossa vida e controlar nossa língua, nossa boca, nossos pensamentos, nossos impulsos. E não dar lugar ao diabo para trabalhar na nossa vida. Às vezes a gente dá espaço para ele, né? Note, não é o diabo que vai fazer. A gente só dá espaço para ele chegar e incentivar a gente. Mas quando o Tiago, por exemplo, explica o que é o pecado, né?
a concepção do pecado, ele nem menciona assim o diabo. Tem a tentação, tem a nossa concupiscência, é fogo e gasolina. A tentação nem sempre vem do diabo, vem da nossa própria carne. Das situações, das circunstâncias que a gente passa. O versículo 28 fala que, olha, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então nós vemos aqui alguém aprendendo de Cristo, ele é ensinado a deixar as espertezas, né? a desonestidade, deixar aquela coisa onde ele lesava outras pessoas. Ele já não tem mais esse espírito de tirar proveito das pessoas, de tomar do que não lhe pertence. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Nós vamos aprendendo de Cristo a falar aquilo que é proveitoso realmente, de bom proveito espiritual. Não palavras desprezíveis, palavras torpes. Como a gente diz, uma expressão comum é falar borracha. Fala bobagem, estupidez. E ele segue aqui, olha, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós que ele está falando aqui ao crente, né? O crente tem o Espírito Santo. Nós estamos selados nele. Ele diz, não entristeça o Espírito Santo. Como é que a gente pode entristecer o Espírito Santo? Primeiro, aqui que esse versículo é um daqueles que mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, de fato. Não a força, uma coisa, como alguns unicistas querem dizer, né? Não, o Espírito Santo é uma pessoa de Deus e habita em nós. E nós podemos entristecer ele. Por quê? Quando você se sente inútil, desprezado, você fica triste. Ninguém gosta de se sentir desprezado nas suas atribuições. O Espírito Santo é enviado a nós para nos ensinar, para nos guiar na palavra de Deus. A nossa rejeição ao ensino de Deus é o que aqui é figurado por esse entristecer o Espírito Santo. A nossa dureza de coração entristece o Espírito Santo. O nosso descaso, o nosso levar de qualquer maneira, isso entristece o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos ensina conforme a verdadeira justiça e santidade de Deus. Concordam? Ele nos guia nisso. O crente não pode ser relaxado. Ele não está mais em trevas. Ele tem Cristo. Opa! Isso tem que fazer diferença. Não é só na aparência, né? Tá bonitinho ali, alinhadinho, alinhadinha. Pega a biblinha, vai para a igreja. É o dia a dia, é o detalhe. Não adianta você vir para a igreja ser o santo e ser o cão lá em casa ou no trabalho. Entende? Opa, a gente tem que ser crente autêntico, vivenciar o cristianismo de fato. Ainda aqui, ele diz na sequência, no versículo 30, então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, olha, esses sentimentos, essas atitudes, toda amargura e ira, e cólera, e gritaria. Opa, deixa eu falar mais baixo aqui. É a gritaria que ele diz, é aquele
o chamado quebra-pau mesmo, né? Todas essas coisas, a blasfêmia, toda a malícia, sejam tiradas dentre vós. Ele fala de gritaria aqui. Você chega numa casa e, né, vai fazer uma visita e chega lá, o casal está lá batendo boca. O que você faz? Sente e assiste? Aplaude? Eu dou tchau e vou embora. Né? Vou falar, ó, vocês aí baixam a bola, acomodem. Geralmente não fazem isso na frente, mas pode fazer. Mas a gente só percebe que o clima não está lá, essas coisas, né? Muitas vezes você não está presente na hora do bate-boca, mas o bate-boca aconteceu um pouquinho antes e provavelmente quando você virar as costas para ir embora, vai recomeçar. Qual a solução para isso? Bom, se quando eu estou lá eles não batem boca, então eu vou morar com eles. Essa é a solução? Não, a solução é eles criarem vergonha na cara, como crentes, e mudar a forma de se conduzir. Concordam comigo? Se vocês concordarem comigo nisso, eu vou dizer, vocês estão concordando com a Bíblia. Não é questão de concordar comigo, é concordar com a palavra de Deus. Porque a gritaria, a blasfêmia, essas coisas têm que ser tiradas do meio de nós. O crente, assim como ele abomina a mentira, né? Ele deve abominar as desonestidades, ele deve abominar também essas coisas, iras, contendas. Ele tem que se livrar dessas coisas, tirar da sua vida, do seu ambiente, cultivar um ambiente de paz, de amor, da direção divina, da presença de Deus. Nós temos que cultivar isso. Às vezes nós estamos valorizando outras coisas e deixando isso de lado. A vida cristã, ela é um todo. Entendeu? Ela é um todo. Não são partes. É um todo. Eu posso guardar toda a lei. O que a Bíblia diz? Se eu quebrar um ponto só, quebrou toda a lei. Então isso se aplica, essas verdades espirituais se aplicam. Sabe, eu posso ser muito bom crente em várias áreas, mas se eu negligencio, se eu desprezo determinados pontos onde Deus está me ensinando e eu estou errado, e eu me nego a tomar conhecimento daquilo, ou se tomo conhecimento eu desprezo, eu estou jogando tudo fora. Irmãos, de tudo que eu falei aqui hoje, eu imagino que em algum ponto tocou na sua ferida, não? Ou você conseguiu escapar ileso? Alguém aqui está isento de tudo isso? Se tiver, avisa, porque aí eu preciso continuar. Eu preciso ver se eu chego lá. Ainda não falei tudo. Não. Espera aí. Nós vamos para outra parte. Tá? Porque, bom, Paulo ainda fala sobre outras coisas aqui, mas o que eu quero mostrar é, nossa vida, ela é feita de várias áreas e a gente tem que cultivar muito bem elas, controlada pelo Espírito Santo. Ele tem que estar no domínio, no controle de todas as coisas. E a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque a negligência, a nossa obstinação em certos pontos podem pôr tudo a perder, estragar uma vida que
uma vida cristã que poderia ser tão maravilhosa, tão abençoada, se aquilo que tocou na sua ferida hoje, se você falar, olha, tá, isso me incomodou, mas deixa quieto, eu não vou... Se você virar as costas e fazer de conta que não foi nada com você, você está perdendo uma ótima oportunidade de dar uma guinada na sua vida. E talvez você tenha que repensar sua condição com Cristo, porque o que nós vimos Paulo dizer desde o começo aqui do capítulo 4 é que aquele que está em Cristo, ele aprende de Cristo. Se ele aprende de Cristo, ele não pode andar assim, como se nada da Bíblia importasse, ou como se certas coisas não fossem importantes. Não. A palavra de Deus é realmente para nos criar, nos conduzir em verdadeira justiça e santidade. Pensa bem nisso. Nós não estamos mais nas trevas. Aquele que não enxerga que ele precisa andar em verdadeira justiça e santidade, ele continua entenebrecido no seu entendimento. E esse aí não é o crente, esse aí é o gentio. Eles são os gentios que andam, que vivem assim, não o crente. Olha, ainda capítulo 5, versículo 3, ele diz, mas a fornicação, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças, desculpem. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, as imoralidades, né? Fora, tudo que é imoral, fornicação, avareza, apego demasiado ao dinheiro, que ele diz, é idolatria. Você fala, eu não me prostro diante de imagens, mas se você é avarento, apegado ao dinheiro, o dinheiro está em primeiro lugar, os bens estão em primeiro lugar, a Bíblia diz, isso é idolatria, é um outro tipo de idolatria. Porque o que é um ídolo? Alguma coisa que você visualiza que está à frente de Deus. Você coloca aquilo como está na sua frente aqui, e você reverencia aquilo e Deus fica em segundo plano. Isso não é natural do crente. Então, Paulo está dizendo aqui, nós que aprendemos de Cristo, estamos em Cristo, aprendemos dele, nós temos que mudar a maneira de viver. E aí, para a gente concluir aqui, nós vemos o que essas coisas devem provocar. Olha, aí a gente volta para o nosso versículo original, tá? Na verdade, eu comecei pelo nosso ponto de desfecho. Vamos ler aqui, capítulo 5, versículos 8 a 11. Ele diz, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então, o que deve provocar isso? Andai como filhos da luz. Você é luz no Senhor? Então, ande como filho da luz. Não é ande se fazendo como se fosse filho da luz. Ande como o que você é, se você é mesmo filho da luz. Versículo 9, ele diz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, do mesmo jeito que eu dei o exemplo do espelho para ver a nossa condição, nossa veste, isso ilustra bem, nós temos um espelho melhor ainda que a Bíblia, a palavra de Deus. Todo crente que lê e aprende da Bíblia, ele abre seu coração para ela, quando ele lê, quando ele ouve dela, ela tem que ser para ele um espelho.
e ele examinar sua vida. O que eu estou vivendo é agradável ao Senhor? Temos irmãos namorando aí. Vocês têm que se perguntar, meu namoro é agradável ao Senhor? Tem irmãos casados. Meu casamento está sendo agradável ao Senhor? Tem os solteiros. Eu estou vivendo minha solteirice de uma maneira agradável ao Senhor? Tem gente que é patrão. Será que eu estou conduzindo como um líder, como, né, alguém que está conduzindo outras pessoas de uma maneira agradável ao Senhor? Tem gente que é empregado. Ou se não é empregado, ele presta serviço para outras pessoas. Será que a maneira que estou agindo com essas pessoas é uma maneira agradável ao Senhor? Quando a gente sabe o que é agradável a Deus, aprovar não é só falar, legal, bacana isso aqui, hein? Bonito, que palavra bonita essa aqui. Aprovar o que é agradável a Deus não é assim, da joinha, que nem nas redes sociais, não. Aprovar o que é agradável ao Senhor, sabe como que é? Falar, isso é bom e eu vou fazer. Amém? Isso é aprovar o que é agradável ao Senhor. Falar, minha vida, olha, eu tenho agido de uma maneira errada. Eu tenho agido de uma maneira desagradável ao Senhor. Então, eu vou mudar agora. Eu vou fazer diferente. Por quê? Porque eu quero fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E não, diz o versículo 11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, tem uma outra realidade, uma outra verdade, né? Não é só aprovar o que é agradável ao Senhor, mas condenar o que é errado. Não é condenar os outros. Falar, eu chegar para um descrente, um ímpio, eu vou condenar ele pelo que ele está fazendo de errado. Não. Ué, ele é um ímpio. Eu tenho que pregar o evangelho, levar luz para ele. Eu tenho que condenar essas coisas na minha própria vida. Certo? Eu tenho que condenar essas coisas na minha própria vida. Como é que eu condeno? Do mesmo jeito, ou o oposto daquilo que é aprovar o que é agradável ao Senhor. Eu condeno dizendo, isso é horrível, eu não quero mais, eu tiro. Não quero mais fazer isso. Não quero mais isso na minha vida. Isso é se despir do velho homem, né? Da velha natureza. E assim, Paulo desfecha o assunto com uma exortação desmembrada. Na verdade, várias exortações. Primeiro ele diz, acorde. Olha, no versículo 14 ele diz, por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Parece que muitos crentes estão andando mesmo como mortos. Estão dormindo. Ele diz, acorde, desperta tu que dormes. Vamos lembrar, irmãos, para quem é que Paulo está escrevendo essa carta? Para os gentios? Para os ímpios? Não, ele está escrevendo para uma igreja como a nossa, para crentes. Mas ele sabia que muitos poderiam estar dormindo. Quando alguém está dormindo, não se importa com nada, né? Ele fala, acorde. Acorda para a vida, né? Desperta. Tem que agir, tem que reagir. Versículo 15, ele diz, portanto, vede prudentemente, né? Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios.
Então, olha, a exortação continua por aqui. Olha para si mesmo. A gente não pode parar de olhar para si. A Bíblia se torna ineficaz se a gente parar de olhar para nós mesmos. Se a gente tiver, por exemplo, está ouvindo a pregação agora e... Poxa, é uma falta de respeito, né, lá fora, porque na hora do culto o cara vem fazer vistoria aí. Tem gente que não tem noção mesmo, mas tudo bem. Mas olha, a palavra de Deus diz o seguinte: nós temos que olhar para a nossa vida, para o nosso modo de viver, tem que se examinar, senão perde o efeito. A Bíblia se torna para nós um livro morto. Muitos têm deixado de fazer isso. Ouvem a Bíblia, leem a Bíblia, mas não querem ser confrontados por ela. E quando são, parece que fazem questão de fechar seus ouvidos, fecha seu coração. Não pode. Paulo está dizendo, acorde, olhe para o seu modo de vida, veja prudentemente, cuidadosamente como você está andando. Não ande como um tolo, como um nécio, tá? Ele usa essa expressão aqui, nesse versículo 15, não como nécio. Isso quer dizer tolo, imbecil. Não ande como um idiota, um imbecil. São palavras mais, né, do nosso dia a dia, mas é isso que nécio quer dizer. Um bobo, um tolo. O versículo 17 ele diz, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Será que é a vontade do Senhor que a gente viva de qualquer maneira aqui? Aquelas coisas que talvez tocou na sua ferida, de coisas que você foi levado a pensar sobre a sua vida, será que você é capaz de dizer, não, Deus não se importa com isso? Se você está consciente de que Deus se importa, então desperta tu que dormes, né? Se mova, atente para seu modo de viver e não haja como um tolo. Não seja como um bêbado, como ele diz no versículo 8 aqui. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós vivemos tempos em que a verdadeira espiritualidade anda em baixa. A nossa condição geral é isso, é baixíssima espiritualidade. Mesmo entre pessoas que têm muito teologia, colocaram essas coisas só no nível de aculturamento, sabe? Quero conhecimento teológico para ter cultura. Mas espiritualidade, ó, não estou falando todo mundo, mas grande parte. Irmãos, a palavra de Deus nos exorta a isso, ou contra isso. Nós temos que cultivar a espiritualidade. Conhecimento bíblico é essencial, mas ele só é eficaz se ele nos leva a uma verdadeira espiritualidade. Quando o Espírito age na nossa vida, enchei-vos do Espírito. Quando eu me encho do Espírito, é Ele que conduz e eu não consigo permanecer naquelas coisas da velha natureza. Porque a nova natureza ela é revestida do Espírito de Deus, que nos leva a uma vida de verdadeira justiça e santidade. Ele é uma luz dentro de nós que não deixa que a gente permaneça mais entenebrecidos no entendimento.
ele dá entendimento. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela dá entendimento até a quem? Aos simples. Até a pessoa mais simples, sem cultura. Até meio, né? Meio tonto, como dizem. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para dar sabedoria às pessoas, sim, até as menos inteligentes, vamos dizer assim. Então, sejamos nós inteligentes, pouco, muito, isso não importa. Se nós estamos em Cristo, o que importa é que nós tenhamos uma verdadeira espiritualidade e que a gente vivencie um cristianismo autêntico, irmãos. Algumas coisas nas nossas vidas precisam ser mudadas. Eu espero que você saia daqui hoje consciente de que precisa mudar. E não é para o ano que vem, não é amanhã, não é em março. Você precisa mudar agora. Teu coração tem que mudar. Você tem que acordar agora e mudar sua atitude. A palavra de Deus não é uma coisa que você vai agendar para... A palavra de Deus é alguma coisa urgente. A gente tem estudado em Hebreus o que diz. O Espírito diz hoje. Ela é urgente. A necessidade de aplicação imediata dela. Que Deus nos abençoe e mude nosso coração naquilo que precisa ser mudado. Que a gente aprenda de uma maneira mais eficaz a Cristo, para usar a forma que está lá. Cada detalhe, irmãos, lembra disso. Cada detalhe, cada área da nossa vida precisa se mostrar com o ensino de Cristo. Todas elas. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai amado, nós te rogamos, Senhor, primeiramente, o teu perdão. Nós nos achegamos a ti, Senhor. E primeiramente, pedindo que o Senhor me perdoe se empreguei de maneira indevida algo da tua palavra, Senhor. Mas aqui nós te rogamos que o Senhor nos perdoe todos os nossos pecados, as nossas muitas faltas, mas que o Senhor nos faça ver aquilo em que andamos de uma maneira que não te agrada, aquilo em que nós não estamos vivendo o autêntico cristianismo. Nós estamos vivendo pelo ensino do teu Filho, da tua palavra, pela direção do teu Espírito, Senhor. Pedimos que o Senhor nos corrija e hoje mesmo o Senhor mude não só o nosso coração internamente, mas que essa mudança venha de dentro para fora. Que teu Espírito mude o nosso coração e faça, Senhor, que as nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras, tudo, em todas as áreas, sejam mudadas e moldadas pelo Senhor. É isso que te suplicamos, Senhor, pela tua graça e misericórdia em Cristo Jesus. Amém.